poderoso e não totalmente um terreno movediço, no qual não deve permanecer por muito tempo. A relação entre emoções e instintos é muito intensa, podendo facilmente ter impulsos intercambiáveis. A vida também pede pragmatismo e ação consequente, para que o ser humano não se demore no mundo obscuro dos instintos e da emotividade pueril. A saída da depressão exigirá maior dose de maturidade por parte da mulher, sendo um desafio energético de grande porte. Parecerá, a ela, que suas energias estarão esgotadas na depressão, porém sempre lhe restarão forças inesgotáveis para a superação dos desafios não atendidos. Mesmo que deseje a morte como recurso providencial para barrar seu sofrimento, terá menos tendência do que o homem para atentar contra a própria vida. Suas tentativas são mais frustradas do que as dos homens. As mulheres procuram mais ajuda para a cura da depressão do que os homens. Nem sempre procuram camuflar o que se passa em seu mundo íntimo. A mulher, quando quer fugir de sua depressão, nem sempre racionaliza, buscando, em muitos casos, atravessar aquela fase, aumentando sua autoestima. É comum procurar melhorar sua aparência física. Os motivos mais comuns para a depressão em mulheres estão relacionados a desilusões amorosas, sentimento de não ser amada, perda de entes queridos, doenças crônicas, complexo de inferioridade consciente, traição conjugal, solidão, mágoas, rejeições, menopausa precoce e casamento frustrado. Enquanto a depressão no homem o torna irritadiço, com tendência à racionalização e à fuga para atividades externas, na mulher, a torna mórbida, com tendência para a autopiedade e a permanecer num maior contato com seu próprio inconsciente. Em ambos, a depressão submete a mente a um regime de contenção de energia para a vida. 111. Alquimia do amor. Depressão na separação. Relações maritais e impõem obrigações aos cônjuges, nem sempre bem aceitas por eles. Os sentimentos que um tem pelo outro, muito raramente têm a mesma intensidade e, às vezes, não são da mesma natureza. Quem gosta mais, se submete mais e, portanto, cobra mais do outro. Tanto um quanto o outro criam expectativas quanto ao comportamento de seu cônjuge. Na maioria dos casos, essas expectativas são frustradas, trazendo cobranças de ambos os lados. Quando as separações se dão por traição conjugal, a depressão está mais presente. A traição atinge emoções que se encontravam adormecidas em quem lhe sofre as consequências. Quando inesperada, provoca sentimentos de ódio e vingança contra o outro e, muitas vezes, contra a terceira pessoa que surgiu na relação. A raiva aumentará a dor que se sente e contribuirá decisivamente para a instalação da depressão. A depressão poderá acontecer tanto no homem quanto na mulher, e terá maior predisposição a ela aquele que tiver maior sentimento de amor pelo outro. A maior lição que o separado deve tirar da ocorrência é que ninguém está obrigado a amar alguém a vida toda, nem ter de viver obrigatoriamente ao lado de alguém que não ama. Deve também aprender a viver sem depender emocionalmente de alguém. 112. Adenauer Novaes. A depressão que porventura venha a ocorrer depois de uma separação deve ser combatida com a compreensão do significado da desunião e com a eliminação da culpa pelo ocorrido, porém assumindo cada um a responsabilidade que lhe cabe no processo. Nada, nem ninguém, vale o sofrimento e o sacrifício da manutenção da dor pela separação. Sofrer pelo que passou, sem aprender com o ocorrido, se assemelha a chorar pela falta do que não se pode ter. Tudo na vida passa e nenhum minuto deve ser eternizado. Separações ocorrem por vários motivos. Não se pode ter a certeza de que a relação marital durará para sempre. Enquanto o número de casamentos oficiais decresce, o de separações aumenta em maior proporção. As separações têm promovido uma mudança nas expectativas de quem se casa. As mulheres,
Principalmente, estão tomando consciência que o casamento é para sempre, enquanto dure, isto é, duram até quando seja possível, pois as pessoas estão tendo mais coragem de se mostrar durante a relação. Já não é mais um estigma ter se separado de alguém. A própria sociedade está encontrando alternativas para que os separados não se sintam deprimidos, criando espaços próprios para eles. Eventos festivos, grupos terapêuticos específicos, lazer, clubes, dentre outros espaços, estão surgindo para aqueles que estão separados. A vida não termina com uma separação, ela apenas muda de cenário, no qual outros personagens aparecem e o final não está mais pré-determinado. Nesse novo cenário, felizmente, não há mais certeza quanto ao final, mas apenas expectativa de como será. No cenário anterior tudo estava aparentemente em seu lugar, não havia graça, pois o final feliz era sempre esperado, sem que houvesse tranquilidade, caso mudasse. Com a separação as pessoas passam a saber que ninguém pertence a ninguém e que o outro entra em sua vida para que com ele realize seu mundo interno. A ninguém cabe exclusivamente 113, Alquimia do Amor, esse papel, pois qualquer outra pessoa, com a qual se tem afinidade, poderá ocupar aquele lugar para aquele lugar especial. A depressão é um sinal de que aquela união era imatura e representava uma existência artificial. Sua ocorrência serve como forma de percepção do vazio existencial anteriormente não percebido, cujo preenchimento será a cura da depressão. Quando o ser humano reencarna, planeja algumas experiências pelas quais deseja passar, outras, ocorrem à sua revelia, surgindo como compromissos kármicos. Muitas vezes, combinam-se previamente reencontros, em face de afinidades existentes, visando a união a dois para a realização pessoal e coletiva. Quando se faz esse planejamento, grava-se inconscientemente a união desejada, que foi idealizada como duradoura para aquela encarnação. Sua não realização, ou interrupção, gerará o sentimento de culpa ou de frustração. A depressão poderá ocorrer por causa de um desses motivos. Nem todas as uniões conjugais são planejadas, pois existem, no plano material, primeiros encontros para muitos casais. Muitas separações não geram karma negativo, nem trazem consequências ruins. A felicidade de uma pessoa não está atrelada a ter de permanecer casado ou a se separar. Apequenar-se após uma separação, fugindo para a depressão, é não querer encontrar sua verdadeira natureza, independente e madura, para viver a própria vida. 114. Adenauer Novaes, depressão à noite. Depressão é uma doença noturna. Leva o indivíduo ao contato com a escuridão do inconsciente e a voltar-se para o invisível e o obscuro à consciência. Em geral, a depressão se acentua no período noturno e aos domingos. A noite é o período em que normalmente as pessoas estão em casa, onde não se está vivendo o mundo externo ou da persona. Em casa se vive a vida como ela é e não é possível esconder-se por detrás da máscara social. No grupo familiar todos se conhecem e não conseguem camuflar seu estado de espírito. A rotina e a falta de motivação para ficar em casa contribuem para que surja um sentimento de vazio e de tédio. Quando a pessoa vive sozinha, a noite é sua terrível companheira, se aliada à depressão, pois o nada e o vazio que ela sugere se parecem com o obscuro terreno do inconsciente. Procurará preencher o período noturno com rituais domésticos, dentre eles, assistir filmes televisivos. Terá seus canais preferidos e seus horários muito bem definidos. Será íntima de personagens com os quais se identifica perfeitamente, reduzindo seu senso crítico, em função deles. Não permite que sua rotina seja alterada, a fim de que o vazio não volte a aparecer. Assim procede por se sentir segura, sem atentar ao fato de que sua atitude poderá lhe custar um preço,
A prisão inflexível em seu próprio mundo. A vida solitária, na grande maioria dos casos, é uma expiação, cuja causa poderá estar, tanto 115, a alquimia do amor, na vida atual, por opção, ou em vidas passadas. Neste último caso, por hábito ou consequência de escolhas inadequadas. Os domingos parecerão intermináveis. A liberdade de escolher o que fazer, antes um bem precioso, torna-se um problema, pela falta de prazer em estar vivendo a rotina ou mesmo em realizar coisas novas. Nada lhe traz alegria, nem prazer. Seu trabalho, quando tem, por ser uma obrigação, nem sempre lhe traz prazer, mas, pelo menos, diminui a quantidade de horas vazias. A noite convidará o depressivo para a reflexão, porém faltar-lhe-á a saída que deseja. Não encontrando a fórmula mágica que o desligue daquele estado tedioso, a noite será sempre negativa e parecerá maior do que é de fato. Programas noturnos serão criados, saídas para a noitada serão experimentadas, porém tudo em vão. A noite continuará sendo sua companheira de depressão, a avisar que o inconsciente convida à reflexão. Não adianta fugir do inconsciente, pois aonde se for, ele estará junto. Uma depressiva, cujo processo acompanhei por longo período, adquiriu o hábito de ocupar parte de sua noite, entre as 20 e as 23 horas, com uma atividade remunerada. Ela se ocupava em fazer pequenas embalagens, caixas, de papelão para presentes. Aprendeu a confeccioná-las e a pintá-las por fora. Essa atividade, que lhe rendeu algum dinheiro, mascarou a depressão por poucos meses, pois não lhe curou a doença, nem lhe mostrou o seu núcleo. Com o tempo, suas horas de sono ficaram reduzidas, aumentando ainda mais sua insônia e cansaço diurno. A noite foi feita para dormir, isto é, não só para o descanso corporal, como também para o contato com o mundo espiritual, do qual se vem e para o qual se retorna. Sem esse contato, que corresponde à conexão direta com o inconsciente, a consciência não suporta o excesso de atividade. A tensão gerada pela vida consciente necessita ser aliviada no inconsciente, e vice-versa. O receio da companhia da noite, e de passá-la em claro, leva o depressivo a acostumar-se com medicação para dormir. 116. Adenauer Novaes. Seu sono não será normal, mas induzido. Seu corpo sentirá os reflexos dessa indução, apresentando um cansaço maior ao acordar e seu envelhecimento enviará sinais mais cedo. A saída será sempre a busca de contato com o núcleo causador de sua depressão. Enquanto não o consiga, deverá preencher suas noites com as atividades que normalmente desempenhava antes que adoecer e com o sono natural. 117. Alquimia do amor. Depressão e obesidade. Obesidade incomoda qualquer pessoa, seja homem ou mulher. As restrições são significativas e, quanto mais cedo ela ocorra, mais complexos e limitações produz. Nem sempre decorre do descontrole alimentar ou da ansiedade, podendo ser produto de desorganização hormonal. Qualquer que seja a causa orgânica, é visível que se trata simbolicamente de um processo de retenção e poder. O aumento corporal corresponde ao desejo inconsciente de reter e controlar. O desconforto físico e psíquico promoverá novos hábitos e uma forma de viver mais retraída. Os olhares dos outros passam a incomodar e o obeso se vê sempre recriminado, como se ele assim fosse por desleixo ou gulodice. Em seu pensamento, ele acha que ninguém é capaz de avaliar adequadamente sua luta mal-sucedida para emagrecer. Os dias passam sem que o obeso consiga excluir sua imagem da consciência, que o persegue exigindo ação. Sua impotência e incapacidade para rapidamente resolver seu conflito geram ansiedade, cobrança e angústias, as quais resultam em sofrimento e consequente depressão. Vive atormentado e preocupado com seu destino. Se jovem,
adquire logo um complexo de inferioridade consciente, quando se compara aos seus amigos e colegas. Se adulto, acredita que envelhecerá daquela forma, tornando-se amargo e, às vezes, vulgar. 118. A. Adenauer Novaes: nenhuma alegria é capaz de resolver seu problema, salvo quando alguém lhe diz ou quando constata pela balança, que emagreceu um pouco. Todo o seu mundo gira em torno de comida e peso. A aceitação da imagem corporal, confundida equivocadamente com sua identidade psíquica, torna-se difícil, em face da idealização já feita, de uma outra, padronizada e socialmente mais vantajosa. Sua saída é a continuidade, por fatores ligados à saúde, de seus esforços em alcançar um corpo mais sádio, ao mesmo tempo em que o aceita como ele é, independente das desvantagens sociais que existam. Isso não significa acomodar-se psicologicamente às circunstâncias físicas, mas uma redução de sua importância. Entendendo que sua personalidade não é seu corpo, nem se estrutura nele, mas sim na forma como concebe e lhe atribui importância. Entrar em depressão por causa dele, mesmo tendo feito tudo para tentar adequá-lo a uma autoimagem idealizada, sem sucesso, poderá ampliá-la. Na depressão, pela tendência ao excesso alimentar e em virtude da própria compleição física, haverá aumento do apetite, reforçando os estados mórbidos existentes. Remédios para emagrecer, que comprometem a cura da obesidade de forma milagreira, geralmente frustram seus consumidores, pois além de exigirem dietas que nunca foram seguidas, impõem exercícios e limitações de difícil alcance. Trazem riscos pelos conhecidos efeitos colaterais que causam ao organismo. Acabam por favorecer a dependência e a sensação artificial de emagrecimento. Só devem ser administrados por prescrição médica e quando necessários ao equilíbrio do funcionamento do organismo. Algumas pessoas, recém-saídas da obesidade, principalmente de forma brusca, após uma intervenção cirúrgica reparadora, estando ou não em depressão, podem iniciar esse processo ou acentuá-lo. Após longo período de obesidade, será necessária uma adaptação ao novo corpo. O indivíduo não está acostumado à nova imagem corporal e necessitará de algum tempo para 119, alquimia do amor, adaptar-se. Além disso, poderá frustrar-se pela ausência de mudanças significativas em seu modo de pensar. As expectativas que tinha de mudanças em sua vida, após o emagrecimento, não ocorrem de imediato. Intervenções cirúrgicas em obesos exigem pós-operatórios demorados, quando não requerem novas cirurgias corretivas. O processo demora alguns meses ou mais. O tempo de obesidade levou a pessoa a hábitos típicos e ao retraimento social e afetivo. Novos hábitos terão que ser adquiridos, razão pela qual o obeso deve ter paciência e entender que uma nova vida começa. Seria de bom alvitre que fizesse uma psicoterapia, para ter um acompanhamento no seu processo de adaptação. A pessoa obesa tem mais tendência à depressão, principalmente por conta de sua insatisfação consigo mesma. Quando tentam, por muitas vezes, através de intermináveis regimes, emagrecer sem sucesso, acabam por se deprimir. As limitações impostas pela condição física, reduzindo sua vida a poucos afazeres, tornam-na incompleta e sem horizontes. Acompanhei uma jovem de 25 anos que era obesa desde os 15. O início de sua obesidade ocorreu logo após a separação de seus pais. Aquele evento alterou seu humor e sua disposição, tornando-a uma adolescente ansiosa e medrosa quanto ao seu futuro sem seu pai em casa. Tinha receio de que ele não continuasse a ser provedor da família e ela regredisse em sua condição socioeconômica. A partir de então passou a comer mais e engordar muito. Retraiu-se, complexada por estar fora dos padrões estéticos que adotava e admirava.
Tornou-se uma adolescente tímida, insegura e de poucos amigos. Deprimia-se e sofria todas as vezes que se deparava com simples problemas, antes de fácil solução. Durante a psicoterapia procurei fazê-la entender que possuía um alto nível de exigência quanto à própria vida. Queria-a de uma determinada forma, não admitindo que fosse diferente. Deveria se preparar para viver a vida como ela se apresentasse. 120. Adenauer Novaes, não se frustrando se fosse diferente do que desejava. Deveria sair do paraíso infantil em que se colocou, no qual a vida não tem derrotas, reveses ou tristezas, entendendo que as coisas não acontecem como se imagina, mas também, e principalmente, como as enxergamos. Seu processo de emagrecimento começou a ocorrer, depois de muitas dietas mal sucedidas, quando se decidiu a sair da infância psicológica em que vivia. Saiu da depressão antes mesmo de emagrecer. Existem causas espirituais para a obesidade que escapam à análise simples. Em alguns casos, trata-se de espíritos que abusaram da alimentação no passado e continuam sua obesidade no presente. As matrizes perispirituais permanecem forjando o mesmo formato do corpo. Em outros casos, são antigos viciados em substâncias químicas que provocaram alterações perispirituais. Em todos os casos, devem acostumar-se a dietas rígidas e a uma educação alimentar adequada, a fim de quebrar a cadeia mórbida que provoca a obesidade. Caso a cura da obesidade não seja possível, o indivíduo deve entender que seu corpo oferece múltiplas oportunidades de aprendizado, independente de sua complexão física. Deve adequar-se ao que é possível ser vivido, independentemente de continuar perseguindo uma melhor forma física. O corpo não é o limite do espírito, pois tem sua mente para múltiplas formas de se expressar no mundo e de aprender. 121. Alquimia do amor, depressão e gastos excessivos. Ansiedade nem sempre está associada à depressão. O ansioso antecipa o futuro, desejando inconscientemente que as coisas se realizem antes de seu tempo. Ele encurta o tempo necessário para que as coisas aconteçam. Situa-se além de seu tempo e de sua época. O ansioso tem, em geral, o hábito de não concluir o que começa, pois seus pensamentos e percepções o levam adiante, para novas experiências. Sente dificuldade em fechar ciclos na vida, deixando em aberto muitos processos mal resolvidos. Ao contrário, o depressivo deseja que o tempo não passe tão devagar, pois não está vivendo experiências importantes nele. Não antecipa o futuro, pois vive no passado, que não lhe sai da cabeça. O ansioso, principalmente se é eufórico, poderá ter o hábito compulsivo de gastar. No depressivo, a compulsão por gastar irá ocorrer para compensar sua baixa autoestima, aumentando sua sensação de controle e poder em sua vida. Uma boa autoimagem é trabalhada para superar o pensamento de que se está depauperado. O hábito natural de comprar roupas ou se embelezar, tendo condições para tal, sem excessos, não é sintoma de fuga ou camuflagem da depressão. A compulsão desmedida e irresponsável por causa do endividamento crescente e descontrolado, não sendo decorrente de toque, transtorno obsessivo-compulsivo, de alguma falha de caráter ou outro transtorno, pode ser atribuída a 122. A. Adenauer Novaes, fuga da depressão. Em alguns casos, o depressivo encontra amparo em outras pessoas que lhe cubram os gastos, não sendo por isso tão visível seu descontrole, principalmente quando se trata de alguém com boas condições econômicas, mesmo que seja dependente financeiramente. Algumas pessoas, quando se encontram no estado pré-depressivo, apresentam como sinal o aumento de gastos em cartões de crédito. Perdem o controle sobre sua vida financeira, muitas vezes adquirindo objetos que nem sempre usam ou de que não necessitam.
Assim agem para compensar o tédio da própria vida ou para agradar a si mesmas. Andam muito em shoppings, desfilando em roupas que ainda não terminaram de pagar, fazendo questão de mostrar etiquetas famosas ou entrar em lojas caras. Tentam compensar seu complexo de inferioridade, evitando ao máximo, de forma inadequada, entrar em depressão. Não chegam ao descontrole total, porém gastam boa parte de suas economias produzindo-se esteticamente. Pessoas que se excedem em seus gastos, feitos para compensar a depressão, costumam se endividar com seus amigos, dos quais se afastam por vergonha, aumentando ainda mais sua carência afetiva. Costumam aparecer apenas em momentos festivos, nos quais a cobrança se torna difícil. Atendi uma jovem de 22 anos, de boas condições financeiras, que entrara em depressão após o término de um relacionamento amoroso. Seu primeiro e único namorado, com quem já se relacionava havia 5 anos, resolveu terminar por estar gostando de outra pessoa. Ela entrou em depressão desde o primeiro dia do término. Amava-o e se sentia amada, não esperando tão grave desfecho. Sentiu-se traída, com raiva e com vontade de morrer. Influenciada por amigas, resolveu dar o troco. Começou a se relacionar com vários rapazes e ir a festas quase todos os dias. Comprava roupas e mais roupas para se sentir mais bonita, tentando camuflar seu estado íntimo. Queria esquecer o passado. Ela recebia uma considerável mesada de 123, alquimia do amor, seu pai, que não tinha conhecimento de como a filha a gastava. Seu exagero na compra de roupas, bolsas, sapatos e adereços era tanto que chegou ao ponto de penhorar joias para comprar mais. Seu pai veio a descobrir, por acaso, quando viu as contas de seus cartões de crédito. Após brigas e discussões, tomou-lhe os cartões, talões de cheques, o carro, ligou para várias lojas nas quais ela tinha crédito e ele era seu avalista, alertando para o risco do não pagamento. Após isso, entristecida e envergonhada perante terceiros, tomou vários comprimidos para dormir, querendo morrer. Esteve internada e saiu mais depressiva ainda, para tratamento psiquiátrico e psicológico especializados. A medida paterna não avaliou os riscos da repressão brusca e o perigo do retorno intenso à depressão. A saída para o depressivo, que tenha compulsão por gastos, será a restrição ao seu próprio crédito, por sua própria consciência, além da reflexão sobre o valor do dinheiro e da importância da energia para adquiri-lo. Tal saída se dará com a ajuda terapêutica profissional. Aquela restrição certamente o fará entrar em contato com o núcleo de sua depressão, obrigando-o ao encontro de sua cura. Necessitará de um longo período de abstinência de crédito, autoimposto, para curar-se da compulsão, resultante da tentativa de mascarar sua depressão. Refletir sobre a forma como tentou mascará-la poderá levar o depressivo ao núcleo de sua doença. Como tentou querendo melhorar sua autoimagem externa, talvez ele esteja relacionado a uma exigência muito grande em relação à inferioridade que internamente sente. Deve reduzir seus critérios de beleza e de percepção idealizada de si mesmo. 124. Adenauer Novaes, depressão e crise financeira. Depressão provocada por crises financeiras é mais comum nos homens, por conta de sua maior propensão ao risco nos investimentos. Envolvem-se em negócios arriscados, tendo maior probabilidade de fracasso. Alguns, por contingências do mundo globalizado, sofrem prejuízos financeiros de grande monta, perdendo bens e valores vultosos, que lhe ameaçam o patrimônio acumulado durante anos. Apegam-se de tal forma ao que amealharam que não conseguem vislumbrar a vida sem seus bens. São prisioneiros da matéria e do dinheiro. Não construíram a vida dentro de uma perspectiva espiritual, nem aprenderam a não ter.
Acreditam que o fazem para dar melhor conforto à família, evitando perceber que também o fazem por orgulho, vaidade e competição. Acompanhei o caso de um homem casado, pai de 4 filhos, dono de um negócio de médio porte, ligado ao ramo de exportação, cujo sócio lhe deu um grande prejuízo, levando-o à falência. O pouco patrimônio que tinha conseguido fora passado para o nome da empresa, e dado como garantia de empréstimos vultosos. Perdera tudo de material que tinha. Entrou em depressão e em crise de vida. Tentou vários tratamentos, sem sucesso. Por cerca de 8 meses sofrera muito, isolando-se, engordando em casa e maldizendo a vida. Advieram outras doenças, pela falta de atividades físicas e excesso de preocupação. Sua casa, onde antes 125, a alquimia do amor, gozava de paz, agora era um campo de batalha, no qual todos brigavam com todos. Estava à beira de uma separação. Evidentemente culpava seu ex-sócio, que se mudara para outro país, deixando-o com as dívidas. Quando me procurou, no centro espírita, disse-lhe, após ter contado o que ocorrera, para sua surpresa, que fora a melhor coisa que lhe acontecera. Falei que ele entenderia a importância do ocorrido quando saísse da depressão. Pedi que procurasse ajuda psicológica, indicando um colega para atendê-lo. Aconselhei também que procurasse conhecer o Espiritismo, já que ali estava, pois seus princípios lhe seriam úteis na vida. Toda semana o via no centro, assistindo às palestras que fazia nas quintas-feiras. Conversávamos ao final, quando ele me colocava a par de sua terapia e de seus estudos espíritas. O acompanhamento psicológico contribuía para que desenvolvesse seu senso crítico, encontrando meios adequados para a solução dos problemas que herdara da empresa falida e entendesse a si mesmo. O conhecimento do Espiritismo o levava a compreender a vida e seus intrincados mecanismos educativos. Percebia que seu tombo financeiro era o começo de seu crescimento espiritual. Sua depressão representava o vazio existente entre sua vida e sua individualidade. Estava por demais distanciado de sua verdadeira natureza. A cada dia havia seu progresso e a saída gradativa da depressão, com a adoção de outro modo de vida, inclusive arrastando a família para uma nova etapa do crescimento espiritual do grupo. Sua queda foi boa para todos, pois souberam aproveitar a crise para efetuar mudanças, contando com o auxílio psicológico e espiritual. 126. Adenauer Novaes, Depressão e Perdas. A vida não é um paraíso, nem se constitui só de vitórias. Há naturais perdas e derrotas, que fazem com que o espírito venha a crescer, tanto quanto com suas vitórias e seus sucessos. Perdas e derrotas não são necessariamente expiações, decorrentes de equívocos passados. São também provas que todos atravessam numa ou noutra encarnação. Em suas experiências reencarnatórias, o espírito aprende a ter e a não ter, tanto quanto a ser e a não ser. Ser e não ser são experiências, nas quais o espírito enverga posições de destaque e de inexpressividade social. Constituem perdas necessárias aquelas que todos passam numa encarnação, que não deveriam ser motivo de sofrimento nem causar transtornos. A principal delas é a morte de uma pessoa querida. A morte é um evento compreensível e inevitável por muito tempo. Todos deveriam estar preparados para sua ocorrência com antecipação. Algumas perdas são: término de um relacionamento amoroso, rompimento de uma relação com um amigo, do emprego, de dinheiro por qualquer motivo, da saúde física, do equilíbrio psicológico, de bens materiais, do apoio emocional de alguém, de oportunidades melhores na vida, de cargos de comando ou chefia, do convívio com alguém, de um rival importante, de uma vaga profissional, dentre outras. 127. A alquimia do amor,
Deprimir-se por causa de perdas não digeridas reflete a imaturidade do espírito, que não aprendeu a desapegar-se das coisas e das pessoas, nem a ressignificar os eventos da vida como oportunidades de aprendizado. Ninguém deve se obrigar a sofrer por causa de algo cuja causa não teve sua colaboração pessoal direta. Tais eventos, cujas causas não dependeram da intenção direta de quem lhes sofre as consequências, devem ser tomados como lições que a vida manda para o aprendizado do espírito. Perder, tanto quanto ganhar, são experiências das quais se devem tirar lições para o enriquecimento do espírito. Não fazer isso é perder tempo na caminhada, exigindo nova e imprevisível lição. Cada uma das perdas, necessárias ou não, pode ser aproveitada para o crescimento do espírito. Quem, por exemplo, se encontra na triste experiência da perda por morte de alguém muito querido, não deve deixar de aprender algo. Primeiro, a perda não é devida à não existência da pessoa cuja morte afetou o corpo físico, mas à separação por algum período de tempo, geralmente longo. Portanto, deve entender que se trata de uma separação, diferente daquela entre cônjuges que se divorciam, pois, neste último caso, geralmente surge uma inimizade. A separação pela morte deve ser compreendida como uma necessária perda, para o prosseguimento da vida de ambos, isto é, de quem foi e de quem ficou. O desencontro temporário, provocado pela morte, tem razões superiores, desconhecidas principalmente por quem ficou. Entristecer-se, chorar e lamentar a morte de alguém, em face da íntima ligação e do sentimento de amor que se tem, são reações naturais. Porém, a excessiva lamentação e o sofrimento interminável, seguidos de depressão, por aquele motivo, representam uma dependência psicológica prejudicial. O que parecia ser amor se tornou, por um mecanismo alquímico interno, capaz de enclausurar o ego num complexo autoafetivo. Provavelmente a pessoa se conectou àquilo que o morto 128, Adenauer Novaes, representava e que, com sua ausência pressente a ameaça de perder, ou que perdeu. Precisa enterrar seu morto, consoante a afirmação de Jesus, em Mateus 8:22 e Lucas 9:60, quando afirmou, segue-me, e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Quem desencarnou saiu do mundo material, não tendo mais cidadania nele. Tudo que lhe pertencera, inclusive obrigações, passa para seus descendentes que ficaram. Quem lhe chora a morte deverá, um dia, começar a fechar o ciclo de sua vida em seu meio carnal. Tudo isso sem perda do sentimento de amor que porventura exista. O término de um relacionamento amoroso com alguém também pode provocar estragos no ânimo da pessoa, porém, da mesma forma, o sofrimento pela perda tem limites. O limite é um certo tempo de luto, no qual se aproveitará para a percepção de si mesmo, agora sem a presença do outro. Sem aquele luto, corre-se o risco de passar de um relacionamento a outro, inconsequentemente, tentando driblar o sentimento de perda e de inferioridade latentes, sem viver a perda necessária. É um tempo para ficar só, sem se relacionar amorosamente com alguém, para avaliar as circunstâncias que motivaram o término, bem como para se conhecer melhor sem aquele vínculo. O corte da relação com um amigo devido a algum tipo de desavença ou divergência de opinião, deve, sempre que possível, ser reatado, mesmo que se tenha razão na questão que culminou com o rompimento. Depois de se fazer a tentativa de reatamento sem sucesso, deprimir-se seria valorizar demais a relação, tanto quanto a pessoa, portanto com prejuízo de si mesmo. O rompimento deverá levar a pessoa a uma reflexão sobre a supervalorização inadequada. Caso entre em depressão por aquele motivo, deve trabalhar seu amor próprio. A perda de um emprego que garantia sua subsistência realmente é um evento preocupante,
principalmente para quem passou da meia-idade. De repente, aquilo que lhe garantia a família, poderá não mais ocorrer. Isso desestabiliza a vida de uma pessoa. 129. Alquimia do amor. Ao jovem, nem tanto, pois a perspectiva de conseguir novo emprego é mais visível. No entanto, ao adulto com família para manter, a perspectiva é mais reduzida, sobretudo, certamente, por conta da existência de obrigações já assumidas. Mesmo sendo um evento grave, não levaria alguém à depressão se não existissem fatores outros intervenientes, reforçadores para a instalação do processo. Quando há insegurança anterior à perda do emprego, além de um despreparo ou má qualificação profissional, talvez haja mais probabilidade para a entrada em depressão. A saída será, em primeiro lugar, estando ou não desempregado, qualificar-se melhor para o desempenho de uma ou mais profissões. Em segundo lugar, não desistir e, desde o primeiro dia de desemprego, procurar outro trabalho. Caso haja demora em conseguir algo do mesmo nível que o anterior, isto é, mesmo que seja para ganhar menos, deve-se aceitar provisoriamente. Aceitar um emprego de qualificação inferior visaria manter a pessoa em atividade. Caso, ainda assim, a pessoa entre em depressão, provavelmente devem existir outros fatores interferentes que precisam ser descobertos e melhor avaliados. As perdas financeiras, principalmente as de pequena monta, fazem parte da vida de todos que aprenderam a ganhar dinheiro. Perde-se aqui, ganha-se ali. Quem sabe ganhar e gastar não se preocupa em perder, principalmente quando não houve incompetência em usar o dinheiro. Entrar em depressão porque se perdeu ou deixou de ganhar algum dinheiro é atraso de vida, pois ela segue seu ritmo independente do valor que não se ganhou. Dinheiro com o qual não se contava não existia. Conheci uma família cujos componentes juntavam dinheiro para comprar uma casa, pois moravam de aluguel havia muitos anos. Já tinham juntado dinheiro suficiente para a compra e isso seria um bem para a família, que se veria livre do aluguel. Há poucos dias de fechar a compra do imóvel, uma das filhas do casal adoeceu gravemente, necessitando de recursos vultosos para o tratamento. Lá se foi todo o dinheiro da aquisição do imóvel. Frustrou toda a 130. Adenauer Novaes, família que tinha a expectativa da compra. Mesmo tristes, todos compreenderam que não era o momento para a compra referida e que a vida mandara um sinal para tal. Cuidar da saúde da filha era mais importante naquele momento. Há casos em que a perda financeira não se dá por um motivo tão compreensível como a saúde de alguém. Mesmo assim, há aquela perda, por um motivo imponderável e não causado pelo próprio dono, provocando prejuízos, é também um sinal da vida. A vida certamente estará querendo mostrar outro caminho para que algum aprendizado ocorra. Perdas são sempre lições de desapego. Ocorrem também para que se tenha consciência de que ninguém está seguro de nada, salvo daquilo que integrou em seu próprio ser, portanto, as próprias lições da vida. 131. Alquimia do amor, depressão e transformação. Depressão, embora seja uma doença de responsabilidade de seu portador, acaba por se tornar, por sua própria incúria, uma exigência da vida para que o espírito realize sua transformação ou metanoia. Durante sua ocorrência o inconsciente está mais acessível à consciência, possibilitando seu acesso com menor esforço do que no estado de normalidade psíquica. Ela é um mórbido, porém oportuno, convite ao contato com o que jazia adormecido e que precisa vir à luz da consciência. Quando o motivo da depressão não é consciente, isto é, quando não se percebe o seu núcleo, certamente este se encontra em processos não resolvidos de vidas passadas. Acompanhei o depoimento de um espírito desencarnado que se vinculara a uma jovem mulher encarnada, portadora de depressão crônica. Falou que a vira nascer e a ela estava ligado por laços de afetividade.
fora sua companheira e juntos viveram uma vida muito feliz, até quando ele se envolveu com bebida. Seu alcoolismo desestabilizou o ninho familiar, tornando a convivência impraticável. Impôs sua agressividade a todos, chegando a agredir fisicamente sua mulher e aos filhos. Perdeu suas economias, seus amigos e, principalmente, sua dignidade. Veio a desencarnar em circunstâncias lamentáveis, imerso em doença grave e envolto em obsessões espirituais. Afirmou que seu alcoolismo na vida passada teve início após uma disputa por herança. Seus irmãos não lhe deram a parte que o seu 132 Adenauer Novaes, pai lhe havia prometido. Seu pai lhe prometera um pedaço de terra, além daquele que naturalmente lhe caberia. Após a morte do pai, seus irmãos fizeram uma divisão equitativa. Sem condições para alterar a divisão, desiludido, tornou-se inimigo dos irmãos. Isolado da própria família, passou a beber, dando início ao alcoolismo. Desencarnado, permaneceu vinculado à casa, assistindo o triste destino da família. Em pouco tempo, por falta de recursos, seus filhos foram distribuídos pelas casas de parentes, pois sua mulher adoecera, ficando sem condições de cuidar deles. Ela veio a desencarnar 2 anos após, não tendo com ele qualquer contato. A morte os separou por breve período. Poucos anos depois ela reencarnou, trazendo marcas psíquicas da encarnação anterior. Sua tristeza, pelo casamento infeliz, pela perda dos filhos e pela morte precoce, formava o núcleo de sua depressão. Seu estado melancólico, desde a puberdade, o atraiu para uma nova convivência, porém cada um numa dimensão. Ele, também por ser depressivo, embora não mais bebendo, sintonizou com o estado psíquico dela. Ele tinha consciência da situação, ela não. Enquanto perdurar a ligação psíquica entre eles, a depressão será mutuamente reforçada. Ambos terão que fazer a necessária transformação profunda, para sair do estado em que se encontram. Não será tão fácil. Provavelmente o esforço maior deverá ser dele, que necessita de ajuda para entender o problema. Preliminarmente, e de forma consciente, deverá se afastar dela para evitar o agravamento do seu estado psíquico. Depois, tratar de seu alcoolismo e do núcleo de seu transtorno. Provavelmente seu problema está relacionado à ambição e ao pensamento de que tem direito a bens que não lhe custaram esforço na obtenção. O auxílio que foi buscar no centro espírita em que se comunicou, certamente terá efeito. Ali funciona, na dimensão espiritual, um grupo de atendimento a portadores de transtornos perispirituais com reflexos psíquicos. Ela, por sua vez, para livrar-se de sua depressão deverá fazer maiores progressos. Seu núcleo está no fracasso experimentado na encarnação 133, alquimia do amor, imediatamente anterior. Dificilmente terá acesso consciente a ele. Felizmente o esquecimento do passado, promovido pela nova encarnação, atenua seu sofrimento. O novo córtex cerebral do corpo não tem gravado as experiências do passado, recebendo apenas, na consciência, as impressões emocionais e simbólicas das mesmas. Terá de se transformar em várias dimensões de sua vida. O fato de ter deixado involuntariamente os filhos ficará marcado em seu mundo íntimo, promovendo uma profunda carência afetiva. Na atual encarnação, provavelmente, se desdobrará no carinho materno e no cuidado com os filhos que vem a ter. No campo afetivo deverá se precaver, evitando submissão ao companheiro. Procurará ter uma profissão e um emprego que lhe garanta subsistência a fim de evitar a derrocada que sofreu no passado. Por esses motivos, sua depressão só será curada com um esforço muito grande para sair do derrotismo, da saudade e da frustração do passado. A transformação que a depressão exige é mais profunda do que se imagina. Uma nova pessoa deve surgir,
qual fênix das cinzas. A metanoia promoverá o nascimento da personalidade adulta, sadia e feliz, que jaz dentro de cada ser humano. 134. Adenauer Novaes, depressão e medicação. Recurso de que se tem utilizado a medicina para a cura da depressão é a prescrição de remédios,